Pessoal, bem-vindos à disciplina de Ecologia de Conservação. Eu sou a professora Mariana Bender e eu vou passar para vocês aqui, através dessa aula, alguns dos slides que são relacionados àquele PDF que eu encaminhei para vocês pelo Google Classroom. Então, aqui eu vou deixar nessa apresentação apenas os pontos principais dessa apresentação que eu encaminhei por PDF. Tá? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês um pouquinho da disciplina. Depois eu vou falar para vocês sobre biologia da conservação e a biologia da conservação no contexto brasileiro, no contexto nacional. E depois eu vou passar para vocês alguns slides resumidos aí sobre os padrões de distribuição da diversidade no planeta Terra. E depois a gente vai discutir por que são importantes esses tópicos, né, o entendimento desses tópicos dentro da nossa disciplina, certo? Bom, a gente deveria se reunir, então essa disciplina é uma disciplina de 60 horas e a gente deveria se reunir às quintas-feiras, né? O que eu tenho de proposta para essa disciplina é da gente combinar, então, aulas expositivas, seminários, leituras, né? Que eu vou encaminhar para vocês uma leitura semanal que vocês já receberam no cronograma em PDF. Uns exercícios práticos também são propostos nessa disciplina, por enquanto a gente vai deixar esses de lado, né? Quando tudo voltar à normalidade, nós pudermos nos reunir fisicamente, a gente volta a trabalhar com esses exercícios, né? Filmes e documentários. O ano passado a gente teve algumas saídas dentro do campus, né? Minha ideia era ter saídas práticas, mas com o recurso limitado isso fica difícil. Para avaliação, a minha ideia é de combinar seminários com participação em aula e uma prova teórica. Né? Por enquanto isso fica suspenso, né? A gente não vai conseguir fazer seminários, tem uma proposta de vocês gravarem alguns vídeos sobre papers, a gente pode fazer isso se a quarentena for mantida, né? Então a gente iria tratar dentro dos seminários de duas temáticas principais que são as mudanças climáticas e invasões biológicas. Escolhi esses temas, né? Tá faltando um aí que também tem os desafios para a conservação na Amazônia. Escolhi esses temas para os seminários que são temas que têm muito material e que a gente poderia resumir dessa forma, com artigos de distintas áreas sendo apresentados pelos alunos, né, por vocês. Também eu iria avaliar a participação em aula e vocês teriam no final, em dois momentos do semestre, uma prova teórica. Esse cronograma que vocês estão vendo aí na tela, eu enviei para vocês também o PDF, tá lá no Classroom, e vocês vão ver que a disciplina está estruturada em dois grandes blocos. No primeiro bloco a gente trata da crise global, né? Então, revendo quais são as principais ameaças à biodiversidade, passando desde as ameaças no ambiente terrestre e chegando às ameaças no ambiente marinho. E vocês estão vendo que em aula a gente tem literatura indicada para todas as semanas, todas as temáticas, né? Para a primeira parte. E na segunda parte a gente estaríamos focados nas principais estratégias de conservação e restauração, né? Dentro da biologia da conservação. Começando, né, então, pelas estratégias de conservação no nível de espécies e populações, e chegando aí nas estratégias de conservação numa escala maior, que seriam aquelas na escala da comunidade, na escala do bioma, dos ecossistemas, certo? Então, essa é a minha proposta aí para a disciplina. Bom, para a aula de hoje, esses slides principais que eu quero revisar com vocês, digamos assim, são relacionados aí com o antropoceno, então o que a gente tem vivendo, o que a gente está vivendo atualmente, né? Então esse período que os cientistas chamam de antropoceno. A gente vai ver também resumidamente o que é a biologia da conservação, um pequeno histórico da disciplina no Brasil, né, que é uma disciplina em crise, e depois a gente vai ver alguns papers que mostram padrões de distribuição da diversidade em escala global. Tá? Eu selecionei alguns principais. Então, o primeiro ponto, que tem tudo a ver com o paper que eu recomendei para vocês, diz respeito a esse termo aí que a gente tem utilizado para definir o período geológico que nós estamos vivendo atualmente, que a gente chama então de antropoceno. Por que a gente chama de antropoceno? Porque esse antropo, né, diz respeito ao ser humano, né, ao homem, Homo sapiens, e as mudanças que o ser humano tem provocado no planeta Terra, que são muito intensas. E elas são tão intensas que elas já podem ser reconhecidas ou identificadas
na estratigrafia, né? Então elas podem ser identificadas nessas camadas aí que registram, na verdade, mudanças geológicas, né, às quais o planeta Terra é submetido. Então, os geólogos, né, paleontólogos, mas geólogos principalmente, identificam essas mudanças aí que acontecem no planeta Terra e daí identificam essa escala de tempo geológico justamente através dessas mudanças que podem ser identificadas em rochas, no sedimento marinho, nos glaciares. E essas mudanças que o homem tem provocado no planeta são tão profundas que elas já podem ser identificadas, então, no registro, já estariam presentes aí no registro geológico. E tem um paper principal que trata dessa temática, que eu posso encaminhar para vocês, que ele diz em quais seriam as atividades que teriam o seu imprint aí no registro geológico, marcando então essa nova era que nós estaríamos vivendo, que é o antropoceno, certo? Bom, então essas mudanças globais aí recentes caracterizam aí o antropoceno. Então vocês estão vendo aqui no canto Lewis e Maslin, que é um paper da Nature, que trata então dessas mudanças, né, que seriam na verdade a construção das grandes hidrelétricas, das grandes barragens, essas mudanças registradas na paisagem, as mudanças que estão associadas também à Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem a guerra nuclear, na verdade, né? Então, a utilização das bombas nucleares, isso estaria registrado, teria também registro geológico caracterizando o antropoceno. Então, eles mostram ali qual seria esse imprint aí do ser humano no planeta Terra, né? Caracterizando então o antropoceno. Nesse paper do Diros, o que eu encaminhei para vocês, ele apresenta uma série de figuras interessantes e ele mostra qual que é o impacto do ser humano na diversidade de animais, então na perda dos animais no planeta Terra. Essa perda dos animais é chamada pelo Diers e colaboradores, né, de defaunação. Esse termo ele é um paralelo ao termo que nós utilizamos para caracterizar a perda da vegetação, que é o desmatamento. Então, assim, a gente perde, né? Então, a gente tem deforestation, né? A gente tem a perda das florestas em ampla escala, e o paralelo, um termo paralelo, seria a defaunação. Nessa figura aí vocês estão vendo os declínios globais nas populações de aves e mamíferos, desse paper do Dias e colaboradores, né? E isso é o número de indivíduos por 10 mil quilômetros quadrados. Então, vocês estão vendo os locais que concentram maior perdas, né? Seriam, então, esses ambientes que vocês veem, essa faixa tropical aí, onde a gente concentra maiores perdas, né, nas populações de aves e mamíferos. Então, não só essa faixa tropical concentra a maior diversidade, mas ela também concentra as maiores perdas, né? Então, esse paper ele explora bem isso, a gente vai ver isso juntos no próximo vídeo que eu vou mandar. As principais ameaças à diversidade conhecidas na atualidade são essas que estão elencadas aí. Então, a gente tem a perda de hábitat, sobreexploração, espécies exóticas invasoras, então a invasão de espécies que não pertencem àquele hábitat natural, né? Então, tem um impacto bem grande sobre a diversidade local, poluição, dispersão de doenças, que é uma temática que normalmente não trato muito na disciplina, mas também é bem interessante, né? A dispersão de doenças, por exemplo, é uma das principais causas da perda global de anfíbios, né? E as mudanças globais, de maneira geral, mudanças climáticas, né? Bom, sobre a biologia da conservação, existe esse paper aí do Solé, né, de 85, é um paper bem antigo, mas em que ele define essa disciplina como uma disciplina que realiza o manejo da natureza e da biodiversidade terrestre, ó, uma ressalva aí para o terrestre, né, com o objetivo de proteger espécies, seus hábitats e os ecossistemas das taxas de extinção excessivas e da erosão das interações bióticas. Então aqui é importante eu realçar para vocês essas taxas de extinção excessivas, isso que é expressado aqui nessa definição, e erosão das interações bióticas. Então o que acontece é que assim,
O Diniz Filho também fala disso no vídeo que eu encaminhei para vocês, né? A gente normalmente vai perder espécies, isso é um processo natural, né? Da evolução. Então, à medida que espécies surgem, muitas espécies também são extintas. Então, naturalmente, a vida ela é formada dessa forma. Então, as comunidades são formadas dessa forma, são construídas dessa forma, né? Então, a extinção é um processo natural e muito importante para a formação das comunidades. Mas o que acontece é que o que nós temos na atualidade, vivendo aí um, em frente a um resultado do antropoceno, é que essas taxas de extinção elas são excessivas, elas são maiores do que uma taxa normal, né? Do que a gente chama essa taxa que existe assim no background, né? A taxa padrão, assim, que é o que está sempre presente, né? Claro que ao longo do registro fóssil a gente também tem alguns momentos no período geológico, né? Em que as extinções são muito maiores em função de algumas catástrofes, né? Como a extinção dos dinossauros, né? Mas normalmente existe uma taxa de extinção lá no fundo, de pano de fundo, background, né? Que ela é constante. E atualmente as taxas são muito maiores do que esse normal, então elas são maiores, né? Do que o padrão. E esse que é o problema. Então a biologia da conservação ela tem que lidar com uma crise, que é a crise da perda da biodiversidade, né? Então por isso a gente chama ela como uma disciplina da crise, e ela é uma disciplina que leva em consideração múltiplas outras disciplinas, né? Então ela é multidisciplinar e ela conta com diferentes olhares aí, um olhar da botânica, da zoologia, da geologia, da ecologia, né? E aqui tem um componente bem importante que é também das ciências sociais, que é difícil a gente fazer, na verdade, impossível a gente dissociar a conservação da presença humana, né? Então a gente precisa fazer conservação levando em consideração esse componente social. Mais do que nunca, os biólogos da conservação têm clamado por isso, por a gente considerar esse componente, certo? Aí tem esse paper, então, que eu falei para vocês do Solé, que trata sobre biologia da conservação, então essa disciplina sintética que avalia essas dinâmicas e os problemas da perda de espécies das comunidades e dos ecossistemas, né? E aí aqui nessa figura lá do paper dele, vocês veem, ele faz um paralelo entre, por exemplo, a disciplina do biologia do câncer, por exemplo, que leva em consideração múltiplas fontes de informação, sendo multidisciplinar, e a biologia da conservação também tem essa mesma faceta aí dela ser multidisciplinar, né? Bem, e aí eu dou uma salientada aí nas social sciences, né? Nesse paper aqui do Grelli, do Carlos Eduardo Grelli, lá da Federal do Rio de Janeiro, ele revisou em 2009, então isso já faz um bom tempo, já fazem 11 anos, ele revisou a biologia da conservação, a construção desse conhecimento no Brasil. E aí ele mostra nesse paper, com alguns gráficos bem simples, gráficos de barras, como que está esse conhecimento na área. Então ele mostra aí a quantidade de artigos por periódicos que existem na área, então vocês estão vendo aqui Conservation Biology, que é esse primeiro, e outros journals, né, da área, e aqui vocês estão vendo então, Conservation Biology, Biological Conservation, que é um bem importante também, Natureza e Conservação, que é esse terceiro que aparece aqui, que é uma revista que agora chama Perspectives in Ecology and Conservation, que é uma revista bem interessante também da área, então vocês estão vendo que tem essa distribuição, né? E aí vocês estão vendo aqui embaixo, essa figura mostra a quantidade, o número de artigos em 10 anos, então um aumento bem expressivo da quantidade de artigos publicados aqui por cientistas brasileiros que são relacionados com essa temática de biologia da conservação. Então um aumento aí, um pulo desde 98 até 2007, então em 10 anos de 20 aqui para quase 70 artigos na área, né? Então um aumento expressivo e agora muito mais, né? Os principais grupos investigados: plantas, mamíferos e aves, aqui esses primeiros, né, com número de artigos por temática, né, por grupo taxonômico. Aqui embaixo a gente tem invertebrados de água doce, vírus, fungos, com menos interesse, né, menor publicações. E os principais biomas investigados, então a gente tem Mata Atlântica e Amazônia liderando. E aqui no fim a gente tem os campos sulinos, então chamando a atenção de vocês para esse problema, né, que a gente tem uma quantidade muito menor de estudos aqui no nosso bioma,
né? Então ele sendo pouco estudado, né, digamos assim, tá? Então chamando atenção para isso. Hoje provavelmente o cenário é um pouco diferente, né? E as áreas de concentração, então, o que esses estudos tratam principalmente, né? Então, a gente tem aqui número de artigos, então, são principalmente relacionados com biologia, tem algumas coisas socioeconômicas e políticas, né? Físico não tanto, porque, né, nós trabalhamos com meio biológico, né? Mas com esse componente biológico. Mas socioeconômico e político, bem menos. Eu sei que, pelo menos da parte marinha, teve um aumento significativo aqui nesses dois pontos, político e socioeconômico, mas talvez a gente tenha que voltar nossos olhares para esses aspectos aqui no estudo da biologia da conservação. E os principais assuntos, então, fragmentação, biodiversidade e ecologia. Então, fragmentação é uma temática bem dominante. E biodiversidade é uma temática que bem ampla, né? Para a gente colocar toda essa temática no mesmo bloco ali. Bom, aí a gente vai ver agora, nesses próximos slides, eu vou revisar com vocês, então, a diversidade através de escalas, gradientes de diversidade e os padrões globais para diferentes grupos de organismos, ok? Então, a biodiversidade é um conceito bem amplo, né? Vocês já estão acostumados com esse termo, vocês estudam biologia, mas também nasceram num período, né? Eu imagino que todos vocês tenham nascido aí de meados da década de 90 para frente. Então vocês estão bem acostumados com esse termo, né? Vocês já nasceram, esse termo já tinha sido cunhado, mas ele não é um termo tão antigo assim. Foi um termo cunhado, começou a se falar nisso, nesse termo diversidade biológica em 1968, e aí depois Thomas Lovejoy, que é o cara da teoria de Gaia, que vocês já devem ter ouvido falar, ele resgatou esse termo, então, na década de 80. Em 85 teve um National Forum on Biodiversity, e daí esse Walter Rosen, ele escreveu sobre, teve uma, né, ele teve esse fórum, e daí teve esse termo utilizado para definir o fórum. Em 88, quando o Edward Wilson escreveu sobre os trabalhos que estavam publicados no contexto desse fórum, ele então usou o termo biodiversity para se referir ao fórum, né, que já tinha sido utilizado esse termo aqui. Então, em 88, que o termo é cunhado pelo Edward Wilson, que é um dos principais pesquisadores da biodiversidade, né? Então, se vocês forem, a formação dele é com formigas, por exemplo, né? Um mirmecólogo, mas é bem interessante vocês pesquisarem mais sobre essa pessoa aqui, o Edward Wilson, né? Bom, então, a biodiversidade, na verdade, se a gente for pensar no termo, ela abriga muitos conceitos, né? Então, a gente pode definir como diversidade biológica, né, que vai compreender a variedade e variabilidade de formas de vida na Terra, e também ela pode medir, né, a variação na diversidade genética, diversidade de espécies, diversidade de ecossistemas. Então, a gente tem diferentes componentes dentro da diversidade. A gente entende assim, né, atualmente, dentro da ecologia, que existem, e da biologia de maneira geral, que existem diferentes componentes dentro da biodiversidade, né? Por exemplo, a gente pode entender que a riqueza de espécies, ela define bem a diversidade, né? O número de espécies em determinada área geográfica seria uma boa forma de definir biodiversidade. Mas aí a gente vai ter uma questão de escala, né? Porque a gente pode definir numa área bem pequena, por exemplo, em Santa Maria, ou a gente pode ampliar a área e falar da diversidade ou biodiversidade em todo o estado do Rio Grande do Sul, ou na Floresta Atlântica. Então a gente tem essas questões de escala geográfica e também a questão da escala da unidade, não só a unidade taxonômica, mas da unidade biológica, porque a gente pode falar sobre diversidade genética, diversidade de uma população, né, genética de uma população, diversidade das comunidades, diversidade funcional. Então, isso vai depender, esse conceito que a gente vai utilizar de diversidade vai depender muito do que a gente quer conservar, né, ou do que a gente está estudando. Então, quando a gente está falando de conservação, é bem importante a gente definir qual que é a biodiversidade que a gente está tratando, qual que é a escala geográfica, qual é a escala, na escala biológica, né? Se é na escala do indivíduo, da população, da comunidade, né? Do ecossistema.
Então tem a ver com o nosso objetivo no fim, né? Bom, indo um pouco adiante, para falar em biodiversidade, a gente precisa passar aí pela quantidade de espécies que existem no planeta Terra, e atualmente existem aproximadamente 1,8 milhão de espécies descritas. Na década de 90, o Gaston, que também é um ecólogo muito importante, né? Se vocês forem pesquisar aí sobre ele, vão encontrar bastante coisa. Ele estimava aí que existiriam entre 13 e 30 milhões de espécies, então é uma variação bem grande que existe aí na previsão dele. E aí, aqui esse slide que eu estou apresentando para vocês, então, retomando aquele conceito que eu tinha falado anteriormente da taxa de extinção, né, que as espécies durariam entre 1 e 10 milhões de anos na Terra, mas que existe, então depois desse período elas seriam extintas, então tem muitas extinções também, mas que atualmente essa taxa de extinção ela é maior do que essa taxa background, né, essa taxa de pano de fundo. Então, nesse paper aqui do Mora, que é de 2011, da PLOS Biology, ele explora quantas espécies, então ele pergunta quantas espécies existem na Terra e nos mares, né, nos oceanos. E aí ele tenta fazer umas previsões disso através de modelagem, né, e aí ele estima que existam aproximadamente 8,7 milhões de espécies, 2,2 milhões de espécies somente no ambiente marinho. E nesse paper ele fala que 86% das espécies ainda não foram descritas e que 91% das espécies marinhas não foram descritas. Então, grande parte da diversidade desconhecida está nos oceanos, né? Aí aqui vocês estão vendo nessa figura, nesse eixo Y, vocês estão vendo o número de espécies que existem para esses diferentes grupos. Então, aqui eu estou ressaltando nas elipses os grupos que seriam os mais diversos, né? Então ele relacionou o número atual de espécies com o número que é previsto baseado nos modelos que ele utiliza. Então tem um match, né? Uma correspondência bem grande entre o número que existe de espécies já descritas dentro desses grupos e a previsão de diversidade que existe dentro desses grupos. Então, para os insetos, para os peixes de nadadeira arraiados, Actinopterige, aracnida, né, as aranhas, aracnida, e para os moluscos, a gente teria uma diversidade bem grande aí prevista por esse modelo, um modelo linear que vocês estão vendo aí, tá? E aí nessa planilha que aparece lá no paper, ele mostra os números que existem catalogados nessa segunda coluna aqui. Então, vocês estão vendo, animais catalogados tem 900 mil, né, dentro do reino animalia, e aqui a gente tem predita 7.770.000 espécies. E aqui, esse aqui seria um erro padrão, o desvio padrão, né, o erro padrão, standard error, né. E aqui também tem as previsões para procariotas, então aqui a gente teria mais previsões aqui dentro desse grupo, né? Mas no total a gente teria para animais ainda 7 milhões, né? Muitos bichos ainda para serem descritos, né? E conhecidos, principalmente no ambiente marinho, tá? Bom, sobre a diversidade em termos de distribuição espacial, vocês, não sei se vocês já devem ter ouvido falar nisso, mas nós utilizamos diferentes termos, né, principalmente dentro da ecologia, para definir a variação da diversidade ao longo das escalas espaciais. Então, assim, quando a gente está falando de diversidade numa escala local, a gente está se referindo à diversidade alfa, que seria o número de espécies encontradas numa escala local, num hábitat ou num site, por exemplo. Tá? Essas diferenças na distribuição da diversidade através de escalas, essas definições elas foram cunhadas pelo Robert Whittaker, tá? Na década de 60. Então ele define a alfa aí como o número de espécies encontradas na escala local, né? Num hábitat, num site. Vocês estão vendo aí um determinado fragmento com essas espécies de aves que aparecem aí. Já a diversidade beta, que é um conceito que a gente utiliza bastante em ecologia, ela corresponde à diferença que existe na composição de espécies de um local para o outro. Então, vocês estão vendo aqui que as espécies que são
comuns a esses dois locais são essa e essa amarelinha, né? Então, essas aves aqui, enquanto que essas duas espécies diferem de um hábitat para o outro. Então, a diversidade beta ela corresponde à diferença que existe na composição entre sites, né? E por que é importante a gente saber as diferenças? Porque nem todos os sítios são iguais e alguns sítios vão ter alguns sítios ou sites, né, vão ter maiores mudanças na beta do que outros. Se os locais são muito homogêneos, as mudanças na beta vão ser pequenas. Se os locais são muito distintos e muito diversos, as diferenças na beta vão ser maiores, certo? E a diversidade gama, ela mede a riqueza de espécies numa região. Então, se eu somar a diversidade beta em diferentes locais, né, considerando, ó, vou voltar no slide anterior, esses passarinhos que tem aqui e aqui, a gama corresponde a todas as espécies que estão aqui nesses dois locais, certo? Bom, então essa é a diversidade gama, mede a riqueza de espécies numa região. Bom, quando a gente fala em diversidade, também é interessante a gente saber, bem importante, que existem diferentes componentes, né? Então, assim, a gente pode também querer saber a diversidade de funções que existem na natureza ou em determinado local, a diversidade genética, né? Ou a gente pode estar interessado em outros componentes, como outros parâmetros, né, das comunidades, das comunidades biológicas, ou, no caso, populações. Se a gente está falando em comunidades, a gente pode estar interessado na abundância relativa de espécies, né? Quantas espécies, quantos indivíduos tem dentro de cada uma das espécies da comunidade. Ou a gente pode estar interessado na biomassa. Qual que é a biomassa desses mamíferos aqui, desses felinos em relação aos roedores, né? Então a gente pode estar interessado em outros parâmetros, certo? E aí existem diferentes fatores que vão influenciar essa distribuição da riqueza de espécies, né? Diferentes fatores que vão moldar riqueza de espécies, diversidade genética, diversidade funcional. Se a gente for falar só em riqueza, por exemplo, existem muitas teorias, né, que tentam explicar por que existe variação na riqueza de espécies no planeta Terra. Por que existem gradientes de diversidade no planeta Terra. Né? E os principais fatores que os ecólogos, os biólogos identificam como aqueles que influenciam os padrões de riqueza de espécies são a produtividade dos ambientes, a heterogeneidade de hábitats e as interações, né? Então, estou só ressaltando alguns, né? Então, tendo em vista esses fatores que influenciam a riqueza, uma das principais, mais conhecidas relações, né, que existem dentro da biologia é da relação de espécies em função da área. Então, de que maiores áreas poderiam abarcar um número maior de espécies, né? Então, comparando com áreas pequenas. Tá? Então, aqui, eu não vou me estender muito nesse tópico, porque daria só uma aula de biogeografia de ilhas. Isso aqui tem a ver com MacArthur e Wilson, que falaram, MacArthur e Wilson, que é aquele Wilson lá que cunhou o termo biodiversidade, que em 1960 eles propuseram aí a teoria de biogeografia de ilhas, que tenta explicar qual que é a influência da área e do isolamento, né, em função, em relação ao continente, então locais mais isolados do continente, as ilhas, como que funcionaria aí a colonização desses locais e os processos de extinção de espécies e como que isso influenciaria a quantidade de espécies que existe nesses locais. Então, essa relação espécies-área ela é bem conhecida e bem trabalhada dentro da ecologia e também é muito importante para a biologia da conservação, tá? Aqui, um ponto que eu gosto de ressaltar em aula é da importância do conhecimento dessa relação espécies-área para a gente entender, por exemplo, os processos de extinção em fragmentos florestais, tá? E aí, assim, o que poderia influenciar, né, o fato de determinadas áreas concentrarem maior diversidade, maior riqueza de espécies. Então, a gente espera que áreas grandes possam conter uma variedade maior de hábitats, né? Então, comparando duas ilhas, uma ilha pequena e uma grande, a grande provavelmente ela vai ter uma variedade maior de hábitats. Pode ter mais tipos de florestas, pode ter, por exemplo, restinga e mata atlântica e também uma floresta um pouco mais densa. Se a gente for olhar para uma floresta, para uma ilha pequena, não tem tanta variação assim no hábitat. Então,
a variação nos tipos de hábitat poderia explicar essa maior riqueza existente em locais maiores. E também áreas maiores, um outro ponto que está por trás disso é de que áreas maiores suportam populações maiores, né? E essas populações maiores, mais indivíduos numa população, têm menores chances de se tornar daquela população ser extinta, daquela espécie ser extinta, certo? Bom, indo adiante, existem diferentes, falando em distribuição da diversidade, né, existem diferentes gradientes que são reconhecidos da distribuição da riqueza de espécies no planeta Terra. O mais reconhecido, amplamente conhecido deles é o gradiente latitudinal da diversidade, que vocês já devem saber e conhecer, que nos diz que a diversidade de espécies, a riqueza de espécies é maior nos trópicos e à medida que a gente se afasta do ambiente tropical, das baixas latitudes, a diversidade de espécies diminui, certo? A gente também encontra gradientes de altitude e profundidade, né? Em locais mais profundos a gente tem uma diversidade menor de espécies, nos oceanos, por exemplo, e também existe o gradiente sucessional de riqueza de espécies, que aí a gente está falando em riqueza ao longo do tempo, certo? Isso aqui é bem ecologia mesmo, para quem ainda não teve ecologia, isso aqui vocês podem encontrar no Begon, a gente pode falar mais sobre isso em aula. Ou se vocês tiverem dúvida, podem me mandar também a dúvida. Né? Então, o gradiente latitudinal ele é o mais reconhecido, existem muitas teorias que tentam explicar esse gradiente, né? Que mostra que tem mais diversidade nos trópicos, né? Aqui na linha do Equador. Então, maior diversidade aqui e a diversidade diminui à medida que a gente se afasta dos trópicos, certo? Bom, esse padrão ele é reconhecido, identificado para vários grupos taxonômicos, então isso é reconhecido para copépodos, por exemplo, que é o que aparece aqui, para aves, para mamíferos, para peixes recifais, para anfíbios, para borboletas, então papilionídeos, vários grupos apresentam esse mesmo padrão de maior riqueza no ambiente tropical. Existem várias teorias que tentam explicar isso, eu coloquei 3 principais aqui, né? Na verdade, essas teorias podem ser agrupadas nessas 3 grandes conjuntos de hipóteses. O primeiro seria o Mid-Domain Effect, né? Que na verdade tenta explicar esse gradiente através da amplitude de distribuição das espécies, né? Então, para explicar isso aqui de uma maneira mais fácil, vocês vão ver lá nos slides que eu mandei da aula completa, vocês vão ver que tem uns lápis, né, que tentam explicar esse Mid-Domain Effect. Na verdade, para vocês entenderem isso aqui, vocês pensam num estojo, tá? Esse exemplo é bem legal. Dentro daquele estojo tem muitos lápis, de vários tamanhos. Esses lápis representam a amplitude de distribuição de uma espécie, então se ela ocorre, digamos, um golfinho que ocorre em todo o Atlântico. O lápis vai ser maior, que corresponde a todo o Atlântico, e se vocês estão falando de um golfinho que existe só entre Salvador e Natal, então o lápis é menor, né? Se a gente pegar todas essas distribuições das espécies, que são esses lápis, né, e chacoalhar dentro do estojo, o estojo corresponde ao tamanho do globo, né, a latitude, desde a menor até a maior latitude do globo terrestre. Se a gente chacoalhar esse estojo, as chances da gente ter esses lápis se sobrepondo no centro do estojo são muito maiores do que a gente tem desses lápis estarem todos concentrados de um lado ou do outro do estojo. Então, por isso a gente tem essa maior concentração de espécies no ambiente tropical, simplesmente porque a maior sobreposição da amplitude de distribuição das espécies se dá justamente no trópico, tá? Porque todas as espécies, muitas das espécies passam por ali na sua amplitude de distribuição. Existem ainda hipóteses ecológicas que estão relacionadas principalmente ao clima e riqueza de espécies, né? E existem hipóteses históricas, que são chamadas, por exemplo, tempo e área, e também de conservadorismo de nicho, tá? Para as hipóteses ecológicas, então, a gente vê as principais explicações estão associadas à maior radiação solar e temperatura que existe no ambiente terrestre, então, no ambiente terrestre, nas baixas latitudes, né, perto do Equador. Então, perto do Equador tem mais sol durante mais tempo, é mais quentinho, chove mais, né? Então, só isso, esses fatores, né? Mais precipitação, tem mais chuva, né? Então, isso contribuiria
para ter maior riqueza, porque como a gente tem esses fatores que colaboram para o clima, a gente teria uma maior produtividade primária, né? Então, por isso chama hipóteses que estão relacionadas com espécies e energia, Species Energy Hypothesis, né? Maior produtividade primária, isso permitiria que se sustentasse um número maior de indivíduos nas populações, e esse número maior de indivíduos nas populações poderiam dar origem a mais espécies ao longo do tempo evolutivo, tá? Então essa hipótese diz respeito principalmente ao clima da região, que proporcionaria maior riqueza ao longo do tempo. Né? Aí a gente tem hipóteses que são relacionadas ao tempo e área, ao conservadorismo de nicho. Então, os trópicos eles são mais antigos, né? E são mais amplamente distribuídos na história da Terra do que os ambientes temperados, né? Isso diz respeito à formação do clima, né, no planeta Terra. Então, durante muito tempo, muitos milhares de anos, o clima foi muito quente, numa grande amplitude aí, latitudinal, né? Hoje o que a gente tem de existe latitude, né? Sempre existiu, mas o clima tropical ele foi maior, né? Já foi bem maior, mais amplo, né? Durante um período muito mais longo do que os ambientes temperados, né? Então aí a gente teria mais tempo para ter diversificação, formação de novas espécies e menos extinção nesses locais que seriam locais mais estáveis ao longo do tempo, certo? E também aí a gente teria maior extensão ao longo do tempo, então mais área desses ambientes tropicais, tá? E aí a gente chega então no ponto da distribuição da biodiversidade no planeta, né? Então vou mostrar para vocês vários grupos que mostram essa maior concentração da diversidade no ambiente tropical, aqui vocês estão vendo para aves, né? Um mapa que mostra a riqueza para espécies, gênero, famílias e ordens, né, no planeta, né, mas aí vocês veem que é principalmente não é apenas tropical, concentrado nos trópicos, mas a gente também tem uma riqueza associada aos hemisférios, né? Então, no hemisfério sul parece que a gente tem mais riqueza para esse grupo. Então a gente tem mais no grupo das aves a gente teve sim maior diversificação nos trópicos, né? E esse aumento na diversificação ele começa há uns 50 milhões de anos atrás, tá? Mas a gente tem maiores diferenças nas taxas de diversificação considerando os hemisférios e não as latitudes, certo? Para anfíbios a gente também encontra esse padrão, então vocês estão vendo riqueza nesse gráfico aqui no canto direito, riqueza de espécies e a latitude, então nas latitudes baixas uma riqueza bem maior, tá? E concentrada, vejam a riqueza aqui, né, na Amazônia e na Mata Atlântica. Para os anfíbios, a gente tem mais especiação, extinção e maior especiação nos trópicos e maior extinção nas áreas temperadas. Então, ao mesmo tempo que a especiação é maior nos trópicos, nas áreas temperadas a gente também perde mais espécies e aí eles têm uma dispersão muito limitada para fora dos trópicos. Então, a gente tem aqui um conservadorismo do nicho. Eles gostam do trópico, gostam do quente, desse clima, nesse nicho climático, e é difícil para eles saírem, né, sobreporem essas barreiras impostas pelo clima, tá? Então, eles tiveram baixas taxas de extinção para os ambientes tropicais, comparando com taxas atuais de extinção. Então, um grupo que está sofrendo bastante. Para mamíferos, vocês estão vendo aí distribuição, né, nos ambientes terrestres, então mostrando em A riqueza de espécies, em B a riqueza de espécies com distribuição restrita, né? Então aqui ó, em azulzinho. E aqui, né, no arquipélago Indo-Malaio também bastante uma concentração grande de espécies com distribuição restrita e aqui de espécies ameaçadas, tá? Então aqui a gente tem concentração de espécies com distribuição restrita, mas ameaçadas aparece aqui numa concentração maior, certo? Bom, para mamíferos aqui, a gente tem uma riqueza de mamíferos que se concentra nas regiões tropicais, né? Norte da América do Sul, Andes e leste da África. Taxas de diversificação que não são diferentes
entre essas bandas latitudinais, então as taxas de diversificação não são influenciadas pela latitude, mas essa sugestão desse paper aqui, que aparece também aqui nesse outro Soria, Carrasco e Castrezana, é de que as dinâmicas de dispersão que talvez explique esse gradiente latitudinal do grupo, e não as taxas de diversificação. Para peixes recifais, a gente também tem a gente tem mais um gradiente longitudinal do que latitudinal, e isso que eu queria chamar a atenção de vocês, que a diversidade é maior aqui no arquipélago indo-australiano e se afasta, à medida que a gente se afasta de lá, a diversidade diminui. Então não é tanto, é um pouco nesse sentido latitudinal, mas é bem mais longitudinal, né? Depois a gente pode discutir mais esse ponto. Para Papilionide, borboletas da família Papilionide, a gente também tem uma riqueza maior em baixas latitudes, que é o que aparece aqui nessa linha vermelha, o Equador, né? E aqui nesse paper, eles mostram maiores taxas de diversificação num clado tropical, comparando com um clado temperado, tá? E isso seria associado principalmente a mudanças no clima e conservadorismo de nicho. Então, esse conservadorismo do nicho das borboletas ser mais associado a um clima tropical promoveu essa maior diversificação nesse clado tropical do que num clado temperado. Tá? Aqui eu queria mostrar para vocês só o eixo, né, a diferença que tem no eixo, então o número de linhagens no ambiente tropical, que chega até 120 linhagens, e no clado temperado chega a 80, então no clado tropical é bem maior o número de linhagens, né? E o tempo em que tem ocorrido esse aumento no número de linhagens no clado tropical e no temperado. Então, o tropical vem desde o Oligoceno, há 30 milhões de anos atrás, esse aumento, né? Enquanto que no clado temperado, esse aumento começa a se dar de forma mais expressiva no Mioceno, aí uns 20 milhões de anos atrás, né? Bom, então a diversidade também dos copépodes também se comporta dessa forma, com maior diversidade no ambiente tropical, tá? Isso aqui é um estudo feito aqui no Atlântico, principalmente, aqui uns outros pontos. Para angiospermas, isso também é um padrão, também existe esse padrão, tá? Com a riqueza por família, riqueza de famílias, né? E aí a gente tem importância de temperatura. Isso aqui é precipitação também, muito importante. E para a diversidade marinha, mostrando para vocês que corais se comportam dessa forma, tem um gradiente latitudinal aqui, né, no arquipélago indo-australiano. Gramas marinhas têm um comportamento oposto, aí, com maior diversidade fora dos trópicos. E os manguezais com uma concentração maior aqui no arquipélago indo-australiano, então também tem um gradiente latitudinal aqui. Mas só para mostrar para vocês que também existe um oposto, né? Para cetáceos, pinípedes e aqui também camarões, a gente tem os grupos que se comportam de maneira oposta, com maior concentração de diversidade fora do ambiente tropical, né? Nesses grupos aí de animais homeotermos, né? Que evoluíram dessa forma associados a ambientes mais frios, né? Bom, então foram esses os slides que eu resolvi realçar para vocês aí nessa primeira aula, desculpa. E a gente continua então numa outra aula discutindo o paper do Girso e colaboradores.